Para presidir a primeira conferência desta tarde, contamos com a presença da irmã Maria das Graças. Então, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos dar início agora à nossa conferência principal do Congresso, na tarde de hoje. E para nos ajudar a refletir sobre o tema a força da Constituição na conformação da política legislativa laboral, sabemos que esse tema é de extrema relevância para os desafios jurídicos e sociais, sobretudo porque vivemos em uma sociedade altamente marcada por profundas transformações econômicas, transformações tecnológicas e também transformações produtivas. Então, discutir a temática da Constituição na proteção do trabalho significa também reafirmar os fundamentos do Estado democrático de direito e a centralidade da dignidade da pessoa humana. Então, nós vamos dar início à nossa conferência, nós vamos ter uma participação muito especial, a participação que se dará de forma remota, mas que será uma presença, já esteve conosco no primeiro congresso, esteve fisicamente aqui neste auditório, então ele faz ideia do público que aqui está, de nós que aqui estamos, também da nossa alegria também de recebê-lo. Nós queremos convidar para conduzir essa importante reflexão, ou seja, esse importante momento, o professor doutor Antônio Monteiro Fernandes. Ele é professor da Universidade Lusófona e da Universidade Nova de Lisboa, licenciado e mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Coimbra, doutor honoris causa pela Universidade de Messina e pela Universidade Nova de Lisboa. Tem dedicado grande parte da sua vida à investigação, seja à pesquisa, ao ensino e ao direito do trabalho. Conta com mais de 50 anos de experiência, doutor Antônio Monteiro. Leciona em diferentes universidades, públicas e privadas, então tem uma larga experiência, e é também membro da Academia Ibero-Americana de Direito do Trabalho e da Segurança Social, membro correspondente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e comendador da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Então, muito bem-vindo, professor doutor Antônio Monteiro Fernandes, estamos aqui para acolhê-lo com as calorosas salva de palmas, dar as boas-vindas e ouvir a sua contribuição. Muito obrigada. Muito obrigado, irmã Maria das Graças Soares da Costa, que tive o gosto de conhecer há 2 anos e que é uma pessoa que admiro muito e a quem naturalmente dirijo desde já a minha saudação. Para além disso, não posso deixar também de saudar vivamente a iniciativa da realização deste Congresso Internacional, que atravessa o Equador, unindo 2 hemisférios e põe em contacto 3 culturas jurídicas que, tendo muito em comum, todavia se formaram e se desenvolvem, tendo como fundo, realidades sociais, económicas e até antropológicas bastante diversas. As minhas felicitações desde já a todas aquelas e aqueles que meteram ombros a esta seguramente difícil organização, apesar de agilizada pelos meios eletrónicos modernos. Passo de imediato, tendo em conta até que estamos um bocadinho atrasados, passo de imediato à minha intervenção e, portanto, ao cumprimento da tarefa de que fui incumbido. Ora bem, uma Constituição tem, em regra, relativamente aos direitos fundamentais, um triplo papel. Um papel ou uma função proclamatória, um papel dirigente ou orientador e um papel legitimador.
Na função proclamatória, o texto de uma lei fundamental, de uma Constituição, e isto é válido para qualquer das 3 Constituições dos países representados neste Congresso, o texto de uma lei fundamental destaca e ilumina os valores basilar da ordem jurídica em que se inscreve, conferindo-lhes alcance argumentativo e identificativo da cultura jurídica nacional, do sistema de valores adotado no quadro dessa cultura e no momento histórico em que a Constituição vigora. Na sua função dirigente, a Constituição visa fixar orientações inarredáveis para o legislador ordinário, para o legislador comum, e para, inclusive, todas as atividades dos órgãos que estejam investidos em poderes de decisão ou de emanação de normas. E, no seu papel legitimador, a Constituição atua, e é esta, porventura, a sua afirmação principal no direito vivo, como parâmetro de referência para o controlo da atividade legislativa, nomeadamente no que diz respeito à amplitude e à efetividade dos direitos fundamentais e ao respeito pela fórmula vigente, com base na Constituição, de repartição dos poderes públicos. Função proclamatória, função dirigente, função legitimadora. Na função dirigente, que é aquela que nos interessa particularmente, orientadora, a Constituição, em primeiro lugar, define os princípios que têm de ser respeitados e observados na conformação pelo legislador ordinário dos regimes jurídicos que contendam com a amplitude e a concretização dos direitos fundamentais constitucionalmente consagrados. E, portanto, aí a orientação consiste na definição dos princípios fundamentais. E, por outro lado, também no estabelecimento de mandatos legislativos dirigidos ao legislador ordinário, no sentido da criação de regimes legais que concretizem, desenvolvam as garantias necessárias à efetivação desses princípios ou direitos fundamentais. A definição das políticas legislativas opera-se em função de ponderações sobre a realidade social, económica, técnica, que são ponderações condicionadas por opções ideológicas de quem as formula. Mas a Constituição integra integra nessa definição das opções de política legislativa, interferindo nela através do enquadramento das valorações e dos princípios de atuação assim adotados na moldura das próprias opções que o legislador constitucional toma, visto que ele próprio é também porta-voz, é também arauto de opções ideológicas, de opções valorativas, axiológicas, que se situam naturalmente no primeiro nível do ordenamento jurídico. Esse enquadramento pela Constituição é um facto de enorme importância no processo de formação das decisões de política legislativa, nomeadamente no campo do direito do trabalho.
Este ramo do direito, enfim, encontra, por exemplo, na Constituição portuguesa, como na Constituição brasileira e na Constituição cabo-verdiana, todo um complexo dogmático faz deste ramo de direito, julgo eu, poder afirmar isto, o mais constitucionalizado de todos os ramos do ordenamento jurídico. Embora a liberdade de conformação normativa do legislador laboral permaneça bastante ampla, e isso explica que seja possível, sem alteração do enquadramento constitucional, haver reformas legislativas em sentidos tão opostos como aquelas que ocorreram na realidade brasileira dos últimos tempos e também na realidade portuguesa, em sentidos opostos, dependendo, sobretudo, das flutuações que se verificam na relação de forças entre os vários partidos e as várias tendências de opinião. Portanto, há uma liberdade de conformação, apesar do quadro constitucional, bastante amplo nas mãos do legislador ordinário. Mas essa liberdade está condicionada em aspectos estruturais e substantivos, em medida mais ampla e profunda do que por vezes se supõe. É que o texto constitucional vale por si, mas é ainda complementado pelos desenvolvimentos introduzidos pela jurisprudência construtiva que, por exemplo, em Portugal é produzida pelo Tribunal Constitucional. Existe, com efeito, em Portugal, desde 1982, um tribunal que especificamente está encarregado da verificação do controlo da conformidade constitucional das leis e que atua praticamente em todos os casos em que surge uma nova lei sobre relações de trabalho. Essa complementação por parte da jurisprudência constitucional e os desenvolvimentos que os textos constitucionais acabam por experimentar através dessa jurisprudência, para além da elaboração doutrinal que é também feita em torno deles, são aspectos muito importantes que levam a que se possa dizer que o texto constitucional não é, ou que a Constituição não é apenas aquilo que se lê no seu texto, mas muito mais do que o que se lê no seu texto. Seja-me permitido ilustrar estas ideias, tornando-as um pouco mais claras, com o exemplo da Constituição portuguesa. Na verdade, a Constituição portuguesa, ao lado de um vasto elenco de direitos, liberdades e garantias, são reconhecidos a todos e qualquer cidadão, inclui um capítulo especificamente dedicado aos direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores. Capítulo esse que compreende apenas 5 artigos e que incorpora, além de mais, a garantia, logo à entrada, a garantia da segurança do emprego. Fixemos um pouco neste exemplo. A garantia da segurança do emprego. Uma garantia utópica, uma garantia cuja efetividade depende de um sem número de fatores de ordem económica e social, mas que está inscrita na Constituição e que não pode ser ignorada em momento algum da evolução do ordenamento jurídico ou laboral português. Essa garantia é uma orientação, vale como uma orientação geral para o legislador ordinário.
e para os tribunais, e para a ação dos tribunais. E também para os protagonistas das relações de trabalho, visto que os direitos, liberdades e garantias, nos termos do artigo 18 da Constituição Portuguesa, são de aplicação direta às entidades e são vinculantes para as entidades públicas e privadas, portanto, também nas relações de trabalho entre empregadores e trabalhadores. A segurança ou estabilidade do emprego individual é, assim, elevada ao nível dos valores fundamentais de referência da ordem jurídica nacional, concretizando-se no mesmo artigo 53 com a expressa proibição do despedimento sem justa causa, ou por motivos políticos ou ideológicos. Proibição expressa que consta do mesmo artigo em que é formulada a tal, de certo modo, utópica garantia da segurança do emprego. Esta proibição, que é um preceito diretamente aplicável, diretamente invocável, diretamente judicializável, confere aos despedimentos sem justa causa o caráter de atos ilícitos, que não são simplesmente ilegais, mas são contrários à Constituição. Razão pela qual o sistema legal impõe, em primeira linha, o direito do trabalhador ilicitamente despedido a ser reintegrado no seu posto de trabalho. Este é, por assim dizer, o corolário fundamental que se retira desde logo da proibição constante desse artigo da Constituição. Ora, a lei ordinária, e quero dizer com isto o Código do Trabalho, existe em Portugal um Código do Trabalho, como existe em Cabo Verde um Código Laboral, como existe no Brasil uma consolidação das leis do trabalho, uma CLT com, enfim, características de codificação dinâmica, mas em Portugal o Código do Trabalho consagra e desenvolve essa orientação constitucional, segundo a qual o despedimento ilícito tem como consequência natural e imediata a reintegração do trabalhador no seu posto de trabalho, ou seja, a readmissão na empresa da qual foi expulso, através do despedimento, através da despedida. Culparão que eu use a terminologia lusitana e não a brasileira, mas é aquela que me vem à boca mais facilmente. Portanto, desenvolve essa solução como primeira consequência da ilicitude do despedimento por ausência de justa causa, complementando-a com a atribuição ao trabalhador ilicitamente despedido do direito de optar entre esse efeito automático, entre aspas, que é a reintegração no posto de trabalho, efeito automático, digamos, que envolve a reativação da relação de trabalho. Dizia eu, a lei ordinária confere ao trabalhador a possibilidade de optar entre essa consequência, o regresso ao seu posto de trabalho, e, em vez dele, a recepção de uma indemnização calculada com base na antiguidade. Este regime legal não decorre, pois, de uma opção política do legislador ordinário, senão na medida em que ele complementa digamos, a solução constitucional, que é a da ineficácia do despedimento ilícito, com uma solução, por assim dizer, pragmática, que se pensa não ofender essa diretriz constitucional.
aquilo que o Código de Trabalho acrescenta ao desígnio constitucional são apenas os corolários ou temperos, poderemos dizer, enfim, fatores de moderação impostos pela realidade das coisas. Essa realidade, por vezes, não absorve harmoniosamente os princípios jurídicos e em todas as suas consequências e na plenitude da sua pureza. Esses temperos que o legislador ordinário introduz são dois e existem porque o legislador o legislador ordinário considera permanecer dentro dos limites de tolerância que, na sua lógica, os ditames constitucionais comportam em atenção a outros valores e interesses, como os inerentes à liberdade de trabalho e à viabilidade das empresas como suportes do emprego. O primeiro desses corolários, que eu já referi há pouco, consiste na possibilidade e opção pelo trabalhador, no sentido de não ser reintegrado no posto de trabalho. Consumando assim, mas por sua vontade, a cessação da relação de trabalho. E recebendo, nesse caso, uma indemnização por antiguidade. O legislador ponderou que a reintegração pode ser, em várias situações, uma solução indesejável e desvantajosa para o próprio trabalhador. Tendo em conta, por exemplo, o efeito infamante, o efeito reputacional negativo das razões que tenham sido apresentadas pelo empregador para o despedimento, ainda que não confirmadas, ainda que consideradas insuficientes. Então, essas razões estão à luz do dia e podem pesar na reputação e na imagem pessoal do próprio trabalhador. E, portanto, ele prefere não regressar, não voltar àquele meio de onde foi afastado e de uma forma que pode ser, digamos, lesiva para a sua dignidade pessoal. Mas para além desse tempero legal, tempero introduzido naquele desígnio constitucional, segundo o qual um despedimento sem justa causa não pode ser eficaz e, portanto, tem que ser inutilizado, destruído, o segundo tempero, essa ideia, a pureza desse princípio, consiste na possibilidade que a lei ordinária abre de o empregador requerer ao juiz, na ação de impugnação do despedimento, que decida ele próprio, o juiz, afastar a reintegração, tendo em conta expectáveis, objetivamente expectáveis, efeitos negativos no ambiente de trabalho que poderão decorrer do regresso do trabalhador ilicitamente despedido. Essa possibilidade é admitida em casos muito limitados e a natureza destes casos torna inteligível, embora discutível, a solução legal. Os casos de microempresa, portanto, a empresa tão pequena que a expulsão de um trabalhador e o regresso desse trabalhador é suscetível de provocar no clima social interno consequências negativas, e quando se trata de titulares de cargos de direção foram despedidos, cujo despedimento foi considerado ilícito e que retornam por esse efeito, ou pretendem retornar por esse efeito para os seus postos de trabalho. O retorno de um diretor, de um dirigente de empresa foi despedido, é sempre naturalmente um facto traumático para o ambiente, para a atmosfera interior de qualquer organização.
E, portanto, isto pode ser ponderado pelo juiz no sentido de dizer, ok, não há reintegração, não se fará reintegração, mas o trabalhador vai beneficiar de uma indemnização ainda bonificada, melhorada relativamente àquela que lhe caberia se optasse, se a opção pela não reintegração fosse dele. Estamos, pois, perante uma constelação de disposições legais que se constitui e estrutura em torno de uma opção política central, que é a opção originária da Constituição, a da destruição da eficácia extintiva de um despedimento realizado sem justa causa. Diz de resto, a propósito do regime do despedimento, poderia dizer-se igualmente em relação a outras matérias, a muitas outras matérias, perante as quais as opções legislativas fundamentais provêm da Constituição e se impõem, por essa razão, ao legislador ordinário. Exemplos também se podem retirar da Constituição portuguesa são os dispositivos regulamentares que desenvolvem o princípio da liberdade sindical em concretização direta do que a Constituição impõe a esse respeito, com bastante detalhe, aliás. Assim como a disciplina legal da obrigação de prestação de trabalho por parte dos trabalhadores aderentes a uma greve, com o objetivo de satisfazer necessidades sociais inadiáveis. Este papel dirigente, o orientador da política legislativa, é complementado ainda pela função legitimadora a que inicialmente me referi, e que, na verdade, ela está presente e concretiza-se praticamente sempre que há uma nova lei trabalhista surge, sendo certo que nesse momento se desencadeiam processos de controle ou verificação de constitucionalidade a cargo do Tribunal Constitucional já referido, por iniciativa de diversas entidades que estão legalmente capacitadas para o efeito de desencadearem ou impulsionarem esses processos de verificação de constitucionalidade e que, naturalmente, são processos esses que são tratados e decididos pelo Tribunal Constitucional. Isto significa que a Constituição está presente ao longo de todos os processos legislativos no domínio do trabalho. O argumento da possível inconstitucionalidade deste ou daquele projeto de lei é muitas vezes decisivo nas fases finais da elaboração dos diplomas. Do mesmo modo, a crítica das opções de política legislativa, por exemplo, em contexto parlamentar, alimenta-se abundantemente da invocação de reais ou supostas inconstitucionalidades. Tais são as múltiplas dimensões da presença da Constituição na formação e no desenvolvimento e concretização das políticas legislativas no campo do direito do trabalho. Muito obrigado pela vossa atenção. Então, nós aqui agradecemos, né, a excelente contribuição do nosso querido professor, né, que sempre muito generoso inclusive com o tempo, né, que foi na tarde de hoje. Então, doutor Antônio Monteiro Fernandes, né, então,
essa sua participação remota não dispensa a sua vinda a Recife no próximo congresso, ou quiçá antes, né? Espero. Antes disso, tá certo? Então, a gente agradece. Assim espero, é a minha esperança. Quer dizer da nossa alegria, né, e dizer da nossa também parceria por esta celebração Muito e esse obrigado. congraçamento internacional. Muito obrigada. Muito obrigado. E a gente avança Muito aqui com obrigado. a nossa programação. Muito obrigada, doutor Antônio. Sim, senhor. Obrigado, obrigado. Agora desfazemos nesse momento a mesa virtual desta conferência.